Hoje eu encerro esta série de mensagens. As igrejas em Colossos, Hierápolis e Laodiceia foram tremendamente abençoadas com a epístola que Paulo ditou e Tíquico, como secretário, escreveu. A minha sincera oração e o profundo desejo do meu coração é que esta série de mensagens tenha trazido para você igual edificação e bênçãos incontáveis para a sua vida. Eu peço a você que abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E nós vamos ler os versos 2 a 18, a última parte da carta de Paulo aos Colossenses. Eu farei a leitura na nova versão transformadora, mas você poderá acompanhar na tela e também com a versão que você tem nas suas mãos. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 18. A palavra do Senhor diz assim: dediquem-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenham passado. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo: cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la no nosso coração. Há já muitos anos que se tem percebido um crescimento extraordinário do cuidado da população com o seu corpo e com a saúde física. Inúmeras academias têm sido abertas no Brasil e no mundo inteiro
para atender ao enorme fluxo de pessoas interessadas no cultivo da saúde corporal e na manutenção da sua melhor forma física. Com o advento da pandemia, houve um considerável aumento do número de pessoas sofrendo com os mais variados tipos de doenças mental e psicológicas. Por isso, a demanda das consultas aos psiquiatras e psicoterapeutas cresceu vertiginosamente desde então. Também o mercado de produtos naturais é claramente um mercado emergente. Isso também demonstra uma preocupação cada vez maior e mais profunda do nosso povo com a saúde física. O que se tem notado, e deve ser louvado, é o despertamento da ciência, da consciência pública para o que é saudável do ponto de vista físico e emocional. Quando você vai no supermercado, você já vê prateleiras inteiras de produtos naturais. O que percebo, entretanto, é que não tem havido entre os seguidores de Jesus Cristo a preocupação de cuidarem da sua devoção, da sua espiritualidade. É por isso que a parte final da carta de Paulo aos Colossenses é tão relevante e tão atual. Ela nos apresenta a necessidade de desenvolvermos permanentemente os cuidados espirituais indispensáveis. Cuidados espirituais indispensáveis. É sobre isso que eu venho falar nesta noite. Vamos, pois, voltar a nossa atenção para o texto bíblico para entendermos esses cuidados essenciais que Paulo fala aqui. Da mesma forma que nós cuidamos muito bem do nosso bem-estar físico e emocional, precisamos também cuidar dos aspectos espirituais que são fundamentais na nossa vida. E Paulo vai começar como deveria. Olha para o verso 2. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Então, o primeiro cuidado espiritual essencial é cuide da sua vida de oração. Cuide da sua vida de oração. Paulo começa com um ponto mais sensível e mais indispensável à vida do crente: oração. Alguém já tem afirmado com cristalina clareza que a oração é para os seguidores de Jesus como o ar que nós respiramos. Assim como não conseguimos sobreviver sem respirar, não podemos viver sem oração. O ano passado, quando os meus netos vieram de Natal para passar uns dias aqui em Niterói, nós estávamos na piscina e eu então comecei a brincar com eles. Vamos ver quem é que fica mais tempo debaixo d'água sem respirar. E eles ficaram excitadíssimos. E então, cada um queria ficar mais tempo que o outro, e eu fiquei até preocupado e parei logo com a brincadeira. Mas eles ficaram mais tempo do que eu imaginava. E eu virei para eles assim: por que você não ficou mais tempo debaixo d'água? Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E eu falei assim: assim também deve ser a oração na vida do crente. Eu não aguento mais viver sem orar. Assim como você precisa do ar para respirar, você precisa de oração para viver. A oração é a ferramenta com a qual nós nos relacionamos diretamente com Deus. Deus é a nossa fonte de vida, a fonte de sabedoria, a fonte de segurança, a fonte de livramento, a fonte de direção, a fonte de descanso, a fonte de alívio. E eu pergunto:
como é que a gente pode viver sem sabedoria, sem segurança, sem livramento, sem direção, sem descanso e sem alívio. Por isso, cuide da sua vida de oração. Com oração, obtemos vitórias nas lutas da vida. Com oração, recebemos sabedoria para tomarmos decisões certas. Com oração, encontramos refúgio, segurança e paz nas horas de aflição. Com oração, nós somos capacitados com poder espiritual para testemunharmos, para enfrentarmos as tentações, para derrotarmos o inimigo. Com oração, afinamos o nosso coração com o coração de Deus, aprofundando a nossa intimidade com o Todo-Poderoso. Com oração, o nosso coração se enche de misericórdia e se torna muito mais sensível às carências dos outros. Com oração, recebemos de Deus cura para as nossas mazelas, para as nossas enfermidades. Com oração, participamos ativamente na promoção da unidade e da unanimidade na igreja. Com oração, observamos o milagre da conversão de nossos queridos familiares e amigos. Ah, como é preciosa a oração. Quão indispensável é a comunhão com Deus através da oração. Tem razão o poeta que compôs o hino. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Repare que, ao falar do cuidado que devemos ter, ao desenvolvermos uma intensa atividade de oração, Paulo destaca, além da perseverança, duas recomendações importantes. Ele diz: vocês devem orar com a mente alerta. A expressão com a mente alerta pode ser entendida das seguintes formas. Primeiro, não se deixar vencer pelo sono ou pelo cansaço. Lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar lá no Getsêmani? Jesus foi orar sozinho. Quando ele voltou, ele encontrou os três fazendo o quê? Dormindo. E Jesus disse: nem por uma hora vocês conseguiram velar comigo. Com a mente alerta, significa estar atento, estar acordado. Muita gente decidiu ter o seu momento de oração na hora de deitar para dormir, ou até mesmo de madrugada, no meio do sono. Jesus disse: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiar e orar é ordem de Jesus. A mente precisa estar acordada, a mente precisa estar alerta para falar com Deus. Confesso para os irmãos que muitas vezes eu começo a orar quando vou para a cama, e eu começo, não termino, porque de repente pego no sono, e quando acordo, às vezes acordo de madrugada, eu entendo que Deus está me despertando para dizer: ei, você não acabou de falar comigo? Acorda, acorda para orar. E quando eu perco o sono de madrugada, eu entendo que Deus está me catucando para dizer: mente alerta para a oração. Mas a expressão pode também nos lembrar a necessidade de estarmos atentos às respostas que Deus inspira na nossa mente durante o tempo que estamos orando. Irmãos, eu já vivi experiências tremendas com Deus, no momento de oração, em que eu estava aflito, eu estava intercedendo em oração a Deus,
E enquanto orava, Deus colocou na minha mente uma resposta. E eu confesso para os irmãos que nem sempre a resposta foi boa. É por isso que Deus diz, o apóstolo Paulo ensina, que nós precisamos orar com a mente alerta. Fugir do sono e da hora de dormir para orar com a mente esperta e atenta, porque Deus pode responder a você enquanto você está orando. Deus pode inspirar na sua mente a resposta que Ele quer dar. A outra expressão, a outra recomendação que o apóstolo Paulo faz é que nós devemos viver uma vida intensa de oração, mas sempre com um coração grato. Nada melhor do que falar com Deus com um profundo sentimento de gratidão a Ele. Afinal, a oração é um privilégio extraordinário. Você pode falar com Deus de qualquer lugar, em qualquer circunstância e sem qualquer interferência. A ligação com Deus nunca é interrompida, a menos que você desligue. A propósito disso, eu entrei num templo no Canadá e na porta do templo havia um cartaz com os seguintes dizeres: desligue o seu celular. Deus não usa celular para falar com você. Eu levei um susto, porque eu estava acostumado, muitas vezes eu ia com o meu celular, porque eu tenho no meu celular diversas versões da Bíblia, e eu usava o celular para acompanhar a pregação com textos bíblicos, diferentes versões. Mas eu entendi o que aquele cartaz quis dizer. Na verdade, você não precisa de celular nenhum para falar com Deus, porque o sinal de Deus está sempre aberto. Quando eu vou daqui para Casimiro de carro, às vezes a gente precisa fazer uma ligação telefônica ou mandar mensagem, e eu peço a Leila, manda mensagem para fulano assim, assim, ela está sem sinal. Você lembra de onde Jonas falou com Deus? Lembra? Jonas falou com Deus, ele estava onde? Na barriga do grande peixe. E onde é que estava o peixe? Lá no profundo mar. Você pode falar com Deus de qualquer lugar. Olha que coisa interessante, que privilégio, que maravilha. Se você tiver a falar com um prefeito, você vai ter que marcar audiência. E é muito provável que você tenha de esperar muito tempo, porque a agenda dele está sempre cheia. A agenda de Deus sempre tem lugar para ouvir você. Então, demonstre um coração cheio de gratidão, porque a maior autoridade do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está sempre disponível para ouvir você falar. Então, com um coração grato. Paulo já nos tem ensinado que a gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida. Lembra lá em Tessalonicenses ele diz: e sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, cuide da sua vida de oração, cuide do seu relacionamento com Deus através desta tão poderosa ferramenta de comunicação entre você e seu Criador. Se você demonstrar cuidado zeloso da sua vida de oração, tudo mais fluirá na sua vida, tudo o mais. Por isso, a oração é tão essencial. Mas há um outro cuidado, e Paulo revela aqui nos versos 3 e 4, esse outro cuidado. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que estou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Então, o segundo cuidado que Paulo fala, o cuidado essencial da nossa vida espiritual, é interceder pelos missionários. Quando Paulo pede
para o povo orar pelo esforço missionário de revelar ao mundo o segredo do Evangelho de Jesus, ele deixa bem claro a vocação universal da mensagem do Evangelho. O Evangelho não é somente para uma raça, para um povo, para uma nação, como pensavam os judeus do tempo de Jesus. Em 2020, quando eu e Leila decidimos encerrar as nossas atividades missionárias no Canadá e voltar para o Brasil, eu comecei a me desfazer das coisas que a gente tinha, dos nossos móveis. Começamos então a anunciar no Facebook e começamos a anunciar os móveis que a gente ia vender. Um jovem senhor paquistanês viu o anúncio, ele era seguidor do islamismo. Ele interessou-se por comprar as mobílias que a gente tinha, e então ele foi lá na nossa casa. Primeiro ele foi com o filho, depois ele levou a esposa, e eles estavam interessados em comprar um jogo de sofás, e acabou que ele comprou sofás, comprou rack, comprou televisão, comprou um monte de coisas. Havia caixas que eu estava preparando, guardando livros dentro dessas caixas, e ele reparou que numa das caixas abertas havia um exemplar do Corão, o livro sagrado do islamismo. Eu tinha duas versões do Corão, uma em português e outra em inglês. A de português tinha 2 volumes, a de inglês era um volume só. Quando ele olhou aquilo, ele, seguidor do islamismo, ele começou a me fazer perguntas. Por que é que você tem o Corão? Você está lendo o Corão? E eu disse, eu sou um líder religioso. Eu sou pastor de uma igreja batista. E como líder religioso, eu me interesso por tudo que é relacionado a religiões. E eu comecei a ler o Corão. E quando eu disse para ele que eu tinha começado a ler o Corão, ele disse assim, você está lendo em inglês? E eu disse, sim, mas eu tenho uma versão em português também. Ele disse, isso não é Corão. O Corão só é Corão se escrito em árabe. E eu então levei um susto quando ele disse aquilo. Ele disse, como assim? O Corão é a palavra sagrada de Alá. E a palavra sagrada de Alá é em árabe. Se você não sabe ler árabe, você precisa aprender o árabe para ler o verdadeiro Corão. Aí eu falei para ele, interessante, a Bíblia Sagrada é para nós cristãos a palavra de Deus. E não importa se ela está traduzida para alemão, chinês, português, inglês, espanhol, italiano, qualquer língua, em qualquer língua, ela é a palavra de Deus. Porque o Evangelho de Jesus não é apenas para quem sabe ler árabe, é para quem lê ou até para quem não sabe ler língua alguma. O Evangelho tem caráter universal. É isso que fica bem claro na linguagem do apóstolo Paulo e no pedido que ele faz. Orem pelo meu esforço missionário. Paulo fala do segredo do Evangelho de Jesus, que precisa ser revelado ao mundo inteiro, em todas as culturas, em todas as línguas, a todos os povos, em todas as nações. Por isso Paulo pede que intercedamos a Deus, e ele pede que a gente peça ao Senhor 2 coisas: que Deus lhe conceda oportunidades e que Deus lhe dê sabedoria e clareza na pregação. Paulo estava vivendo numa prisão domiciliar em Roma. Ele deseja que nas suas orações os colossenses peçam a Deus uma porta aberta para a pregação. Paulo desejava ardentemente obter de volta a sua liberdade para andar por todas as cidades anunciando o Evangelho de Jesus. Por isso, ele fala em oportunidades para pregar. À semelhança de Paulo, você também deve pedir a Deus oportunidades para testemunhar de Jesus. Afinal, Jesus é para nós o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, que mudou a nossa vida e nos concedeu a certeza da vida eterna. É esse segredo que a gente precisa compartilhar
com familiares, com amigos, com vizinhos, com colegas, com todo mundo. O outro pedido que Paulo faz é no sentido de receber de Deus sabedoria e clareza na pregação. A cultura greco-romana era muito diferente da cultura judaica, de onde Paulo vinha. O contexto religioso do Império Romano era de politeísmo. As pessoas tinham inumeráveis deuses. Por isso havia tantos templos. Havia, inclusive, Paulo faz menção disso, havia um templo chamado ao Deus Desconhecido. Eles eram tão supersticiosos que eles imaginaram o seguinte: pode ser que haja um Deus que a gente não conheça. Então fizeram um templo ao Deus Desconhecido, porque eles não queriam deixar de adorar Deus nenhum. Em 1991, eu fui com Leila a Londres. E ali nós passamos uma semana, e estando em Londres, eu encontrei um colega pastor brasileiro, e nós resolvemos fazer uma caminhada de oração. Fizemos uma caminhada de oração em volta de uma mesquita. Eles não permitiram que a gente entrasse, que a gente queria orar dentro da mesquita. Eles não permitiram que a gente entrasse, nós oramos fazendo uma caminhada de oração em torno da mesquita. Fomos a um templo hindu. Chegamos no templo hindu, nós ficamos espantados. Eram várias salas. Em cada sala, em cada parede, havia altares para deuses diferentes. E a gente viu famílias levando refeição para aquelas imagens dos deuses. E ali eles comiam aquela refeição na presença dos deuses e estendiam a mão como que oferecendo para a estátua do Deus a comida. E a gente viu aquilo, e em cada quarto havia pelo menos 3 altares. Em cada quarto a gente esteve ali, a gente se abaixou, ajoelhou e a gente orou em silêncio. Em cada lugar a gente orou. Irmãos, imaginem, a gente vive num país que tem uma cultura cristã. A gente não faz ideia do que seja o politeísmo. Você imagina, você chega na Índia, você chega em outros países asiáticos e você fala de Jesus e eles acreditam e aceitam, mas aceitam como mais um Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pede que nós oremos pelos missionários para que eles tenham clareza na pregação, que eles tenham eficácia na pregação. Isso vale também para nós aqui no Brasil. O Evangelho de Jesus tem sido de tal maneira conspurcado pelas próprias igrejas chamadas evangélicas, que se tem tornado cada vez mais difícil a pregação do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. A adulteração, a falsificação das boas novas de Jesus Cristo é um tremendo desafio para o testemunho cristão nos dias de hoje, aqui no Brasil. O testemunho falso de muitos cristãos hipócritas tem levantado um enorme obstáculo para a pregação do evangelho verdadeiro. Por isso nós precisamos de sabedoria e de discernimento para testemunharmos com clareza, com eficácia, o evangelho de Jesus. O pedido de Paulo me sugere um apelo: adote um missionário para acompanhá-lo em oração. Eu tenho amigos que são missionários e eu os adotei para a oração. Eu oro por eles todos os dias. Adote um país para a oração. Acho que eu já contei isso para vocês, a experiência que eu tive lá em Caldas da Rainha, quando eu era pastor naquela igreja. A nossa igreja enviou um grupo de jovens para um congresso de juventude que ia acontecer na Holanda. E aí, aqueles adolescentes e jovens que foram ao congresso voltaram, e no domingo seguinte eles deram um relatório para a igreja. Márcia era o nome de uma das jovens que foi, e ela disse, que eu fiz algumas perguntas para eles, eu disse: o que é que mais marcou você nesse congresso? Aí a Márcia virou e disse assim: pastor, o que mais me marcou foi que nós tínhamos ali todos os países da Europa, menos um. E eu: qual foi, Márcia? Albânia.
E eu já sabia que a Albânia era o país mais fechado da Europa. Era proibido pregar o evangelho. E essa proibição estava na própria Constituição do país. A Constituição do país declarava aquele país ateu. Então, constitucionalmente, nenhum cidadão poderia acreditar em qualquer Deus, em nenhum Deus. Ouvindo a palavra de Márcia, eu resolvi adotar a Albânia para a oração. E eu todos os dias orava pela Albânia. Eu fui pesquisar, descobri o nome da pessoa que era o presidente da Albânia. Eu fui descobrir no mapa algumas cidades da Albânia. E eu todos os dias orava pela Albânia, orava pelas autoridades do país, orava pelas cidades importantes do país, orava pelas autoridades daquelas cidades. O tempo passou. Em 91 eu vim para o Fonseca. E como pastor do Fonseca, em 95, eu tive a oportunidade, a igreja me concedeu o privilégio de ir a Buenos Aires para o Congresso da Aliança Batista Mundial naquela cidade. E eu fui. Numa das noites do congresso, eu estava presente, um frio de rachar, num ginásio que não tinha nenhuma condição de receber aquela reunião, porque era muito frio e eles não tinham aquecimento. Então eu com casaco, com luva, com cachecol, com gorro, eu estava ali ouvindo atentamente. De repente, era um culto missionário, de repente eu vi quando o homem anunciou que uma jovem albanesa ia dar um testemunho. E eu pensei, o quê? Uma jovem da Albânia dando testemunho cristão num culto na Aliança Batista Mundial? Eu fiquei com o ouvido em pé. Eu estava distante do palco, bem distante. Mas eu gravei bem a cor da roupa daquela moça. Quando terminou o culto, eu fui rapidinho, passando no meio das pessoas, consegui chegar perto dela, e com um inglês ainda bastante limitado, eu falei para ela, você é da Albânia? E ela disse, sou. Eu sou da cidade de Tirana. E eu falei para ela, há mais de 10 anos eu estou orando pelo seu país. Todos os dias eu oro pelo seu país. E ela virou para mim e disse assim, Deus ouviu a sua oração, porque o nosso país está recebendo missionários do mundo inteiro e há centenas de pessoas que estão se rendendo a Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Uma igreja precisa comprometer-se com o ministério da oração intercessória pelos missionários. Mas há mais um outro cuidado que Paulo fala aqui. Versos 5 e 6. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Cuide do seu relacionamento com os não cristãos. Quantos de vocês aqui têm amigos que não são cristãos? Levantem a mão. Praticamente todo mundo. Cuide do seu relacionamento com eles. Aqui nos é apresentada pelo apóstolo Paulo uma outra área da nossa vida que precisa de cuidados essenciais. A maioria das pessoas convertidas em Colossos, em Hierápolis, em Laodiceia, eram pessoas muito simples. Alguns eram escravos. Paulo menciona Onésimo, era um escravo fugitivo, do qual ele vai falar de forma mais específica na carta que ele escreveu a Filemon. Como viver como cristão numa sociedade não cristã, sem comprometer os valores e princípios da fé? Esta é uma questão muito séria que precisa ser avaliada por nós com todo cuidado. Fica absolutamente claro que para Paulo a vida cristã não é uma experiência para ser vivida em clausura. Não, irmãos. É possível torná-lo, é preciso compreender aquilo que Jesus disse. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo.
Os discípulos de Jesus são chamados para viverem não fora do mundo, mas dentro do mundo, para salgá-lo e iluminá-lo. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Palavra de Jesus no Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Somos chamados, irmãos, para desenvolvermos um relacionamento de amizade com os não cristãos de forma intencional. Intencional. Qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção em desenvolver um profundo e sincero relacionamento de amizade com os não cristãos? A nossa intenção deve ser absolutamente clara: influenciar a vida, as ideias, o comportamento deles, assim como o sal influencia a comida e a luz dissipa as trevas. Na sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai: Senhor, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não é da vontade de Deus que você deixe de ter relacionamento de amizade com pessoas não crentes. A vontade de Deus é que você desenvolva a capacidade de amizade com as pessoas não crentes, com a intenção de influenciá-los com a sua vida, com o seu comportamento. Paulo faz uma importante exortação nesse sentido na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, nos versos 15 a 17, que diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Reparou na semelhança dos textos de Efésios e Colossenses? Nesses dois textos, Paulo fala da necessidade de sermos sábios, de sermos prudentes no nosso relacionamento social com os não cristãos. E essa sabedoria se apresenta necessária por três motivos. Paulo apresenta: sabedoria para aproveitar as oportunidades para testemunho. Sabedoria para manter conversas amistosas e agradáveis. Sabedoria para responder às dúvidas que eles tenham. Agora imagina, você tem um amigo que é católico fervoroso, e você vai conversar com ele e diz assim, começa a conversar, você diz, você sabia que todo idólatra vai para o inferno? Você já começa a conversar com uma voadora no pescoço dele ou dela. Isso é agradável de ouvir? Não, claro que não. Isso é uma boa forma de iniciar uma conversação? Claro que não. Ouvir e encontrar uma oportunidade para dar testemunho. Ser oportuno. O grande problema que nós enfrentamos hoje, quando temos de praticar o desafio de evangelização, é que, na maioria das vezes, nós somos inoportunos. Para usar uma palavra muito desagradável, a gente é chato. Os islâmicos têm xiitas, os evangélicos têm os chaatos. É verdade. Precisamos aprender a ser oportunos.
oportunos. Por isso que o testemunho é muito mais eficaz quando ele é oportuno. É sobre isso que Paulo nos alerta. Em nosso relacionamento de amizade com os não cristãos, precisamos ser oportunos. Caso contrário, se importunarmos nossos amigos, seremos por eles rechaçados. A sabedoria também é necessária para discernirmos o conteúdo apropriado das nossas conversas. E é nesse aspecto que devemos aprender que a forma como nós falamos é tão importante quanto o conteúdo da nossa comunicação. Forma e conteúdo precisam ser, como diz o apóstolo Paulo em outra versão, temperados com sal. Quem é que gosta de comer comida salgada aqui? Levanta a mão. Carregada no sal? Eu não gosto de comer comida insossa, não. Mas também não consigo comer comida salgada. Tem que haver um equilíbrio. É disso que Paulo está falando. Você precisa ter uma linguagem equilibrada, temperada com sal. Uma linguagem que seja amistosa e agradável. Uma conversa que deixe no final um gostinho de, sabe o quê? Quero mais. A sabedoria ainda é muito mais necessária para respondermos de forma eficaz às dúvidas que as pessoas nos apresentam. Portanto, cuide do seu relacionamento com os não cristãos. E para terminar, cuide dos seus irmãos em Cristo. Cuide dos seus irmãos em Cristo. Eu confesso, irmãos, que nunca tinha prestado muita atenção nessa parte final da epístola de Paulo aos Colossenses, até que eu comecei a estudá-la com maior profundidade para preparar essa mensagem. Porque quando a gente começa a ver aquela lista de nomes, a gente pensa o seguinte: eu acho que Paulo está apenas querendo ser educado ao apresentar uma lista de nomes que enviaram um abraço para os irmãos de Laodiceia, de Herápolis, de Colossos. Mas eu descobri muito mais do que isso, e são essas descobertas que eu queria compartilhar com você agora. Depois de falar sobre o cuidado que devemos ter com os não cristãos, Paulo agora se volta para aqueles que estão à nossa volta e sofrem os mesmos tipos de problemas, os mesmos infortúnios que nós. São os nossos irmãos em Cristo. São os companheiros de Paulo de lutas intensas. São seus colaboradores na tarefa de revelar ao mundo os benditos segredos do Evangelho de Jesus. Eu entendi, irmãos, que Paulo demonstra um cuidado que nós devemos também demonstrar uns para com os outros. Afinal, a comunhão fraternal entre os filhos de Deus é outro fator indispensável à nossa saúde espiritual. Repare na lista de nomes citados por Paulo. Cada um deles lembra um tipo de irmão na igreja. Tíquico e Onésimo são irmãos confiáveis, que são confidentes e portadores de notícias. Versos 7, 8 e 9. Você já descobriu que na igreja há irmãos e irmãs que são confiáveis a ponto de você revelar segredos do seu coração, e eles oram por você e são capazes de transmitir mensagem boa para você? Cuide desses irmãos. Aristarco e Marcos, irmãos que sofrem junto. Paulo diz que eles eram prisioneiros com ele. Sabe aqueles irmãos que quando veem você embaixo, triste, abatido, eles chegam junto e eles querem saber o que se passa. Eles não passam por você e dizem: e aí, tudo bem? Eles nem esperam você responder, eles já vão andando, já vão saindo. A única coisa que ele fala: e aí, tudo bem? E se não estiver bem, você está disposto a ouvir? Mas há aqueles irmãos que sofrem com a gente, que padecem com a gente, que param para ouvir
e não estão interessados por curiosidade, estão interessados para ajudar, para orar. Cuide desses irmãos. Marcos, primo de Barnabé, irmãos que devem ser bem recebidos. Aqueles irmãos que chegam na igreja, são novos, ainda não são conhecidos, e a gente olha para eles e diz assim: é meu irmão, é minha irmã em Cristo, então vou recebê-los bem. E aí logo forma aquela patotinha, aquele grupinho de recepção, e logo faz amizade, e daí a pouco está surgindo uma amizade sincera, e aquela pessoa se sente pertencente ao grupo. Cuide desses irmãos, que precisam ser bem recebidos. Jesus, que adotou o nome grego de justo, irmãos que são um grande conforto para todos. Olha, eu devo dizer para os irmãos que esses irmãos são muito raros, porque na maioria das vezes os irmãos em Cristo, eles sabem do seu infortúnio, sabem da sua aflição, conhecem a sua dor, mas não ligam a mínima para você. Mas há aqueles raros irmãos e irmãs que eles têm sempre uma palavra de conforto e de consolo para o seu coração. Eles não apenas chegam junto, eles não apenas oram, mas eles ministram conforto e consolo para você. Que bênção são esses irmãos! Cuide bem deles. Epáfras, irmãos que oram por maturidade dos demais e se esforçam grandemente pela igreja. Esse tipo de crente também é raro, mas é preciso que a gente cuide bem deles para que eles se multipliquem. Irmãos que fazem todo o empenho pela igreja, eles se esforçam grandemente pela igreja, e eles oram sempre pedindo a Deus maturidade dos crentes. Quando você encontrar um irmão assim, cuide bem dele. Lucas e Demas. Lucas é chamado de o médico amado. Imagina, Paulo estava enfrentando enfermidade, e durante grande parte do seu ministério missionário, ele teve a companhia de Lucas. Ah, se não fosse Lucas na vida de Paulo, por isso que ele é chamado de o médico amado. Você tem irmãos amados? A Bíblia diz que há amigos mais chegados. Isso acontece na igreja. Às vezes a pessoa vem de uma família disfuncional, seu relacionamento com os seus irmãos de sangue é um relacionamento difícil, penoso, mas ele chega na igreja e encontra irmãos amados, irmãos que amam de verdade. Cuide bem desses amados irmãos. Arquipo. Provavelmente Arquipo era um dos líderes de uma dessas igrejas. Era aquilo que a gente poderia chamar hoje de pastor de uma dessas igrejas. E Paulo diz no verso 17: quando vocês encontrarem com Arquipo, digam para ele que ele cumpra bem o seu ministério. Irmãos que precisam ser encorajados. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que, membros da igreja, já foram assíduos cooperadores. Eles trabalhavam junto para o bem-estar da igreja e hoje estão afastados. Hoje estão desigrejados. Irmãos que precisam de encorajamento. Irmãos que precisam ser abraçados e receberem palavras de encorajamento. Irmãos que precisam ouvir: Deus tem um trabalho para você realizar. Volte a fazer a vontade do Senhor. Cuide bem desses irmãos. Estou fechando essa série e vou concluir. É muito bom que você cuide da saúde e da melhor forma física do seu corpo.
mas jamais se esqueça de cuidar daquilo que é essencial, a sua vida espiritual, o seu relacionamento espiritual. Portanto, cuide da sua vida de oração. Oração é absolutamente essencial para tudo o que você precisa na vida. O seu relacionamento com Deus passa primordialmente pela oração. Cuide de interceder pelos missionários. Adote missionários para oração. Adote um país para oração. Sustente em oração aqueles que estão na ponta da linha, na trincheira da guerra espiritual contra as trevas, no limite do território do inimigo, para resgatar da perdição eterna milhões de pessoas. Interceda pelos missionários. Cuide do seu relacionamento com aqueles que não são cristãos. Desenvolva amizades intencionais com o propósito de trazer os amigos para o caminho da luz. Cuide dos seus irmãos em Cristo. Conheça-os profundamente. Seja para eles um motivo de conforto e de encorajamento. Eu não sei o que vão dizer de mim quando eu morrer. Não sei. Nem sei e nem estou preocupado com aquilo que a minha mulher vai dizer, com os meus filhos vão dizer, os meus amigos dirão. Não estou preocupado. Existe um vídeo gravado por Rolando Boldrin. Você pode encontrar no YouTube. Rolando Boldrin é um compositor, um poeta brasileiro. Durante muitos anos ele dirigiu um programa na TV Cultura. E Rolando Boldrin gravou um vídeo. Se você for antes de mim, isto é, se você morrer antes de mim. E nessa mensagem, nesse vídeo, ele fala quando ele morrer. Se você quiser dizer alguma coisa a meu respeito, diga assim: foi meu amigo. Eu achei aquilo tão interessante. E no linguajar bem simples dele, diga sobre mim. Os nossos encontros se tornavam um pedacinho do céu, porque cada vez que a gente conversava, eu me sentia mais perto de Deus. Você já pensou se alguém pudesse dar um testemunho desse a seu respeito? Se alguém pudesse falar isso de você? É desse cuidado que Paulo está falando. Cuide da sua vida espiritual. Cuide daquilo que é essencial na sua vida. Eu sei que você se preocupa por muitas coisas que são importantes, mas hoje eu vim aqui falar com você sobre aquilo que é essencial. Oração, intercessão pelos missionários, o relacionamento de amizade intencional com os não cristãos e o seu relacionamento com os seus irmãos. Curve a sua cabeça. Fale com Deus. E diga para Deus em oração qual é a sua resposta a esta palavra do Senhor para você nessa noite.